Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como foi me pedido, então nós vamos falar sobre vida interior, né? Então, 3 momentos para a gente pensar. Primeiro, a Sagrada Escritura, obviamente. Nós vamos pegar a partir de 2 Coríntios 4, versículos 5 a 7, depois 14 a 18. Daria para ler o capítulo inteiro que falaria sobre isso, mas é bom pegar só aquilo que é o mais essencial nisso. Depois, o que é organismo espiritual? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas é bom a gente pensar o que é esse organismo espiritual. Como a gente tem organismo físico e organismo espiritual. E terminando com algumas frases de Teresa só para apontar com relação a isso. Então, peguemos aí 2 Coríntios 4, versículo 5. Então, a primeira proposta aqui, a gente saber que existe uma dimensão interior no ser humano. Quer dizer, hoje a gente pode falar um mundo, mas não é só o mundo. Existem teologias querendo afirmar que o ser humano é tão uno, que não tem quase nem dimensão interior nenhuma, né? Isso daí começa a ficar muito perigoso quando a gente vê. Então, vamos lá. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz. Foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, esse tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Então, vamos lá. Primeiro, então, aí, não pregamos a nós. Por que puxar isso aqui? Porque o que a gente quer pegar lá é o que está lá embaixo no versículo 16, que é o homem interior. O ser humano interior, melhor dizendo, né? Porque em grego é anthropos, não é andrés, que é ser humano mesmo, né? E aí pode ser homem ou mulher, obviamente. Então, esse ser humano interior. Mas por que pegar esse começo aqui? Primeiro, São Paulo vai falar daquilo que é a glória de Deus, aquilo que é o próprio Deus. Então, Paulo declara que o homem é imagem de Deus. Onde que a gente vai pegar isso? Lá em Gênesis 1, 26. Tá? Então, em Gênesis 1, que é o importante aí da história, tá? Muito bem. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que estão sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. A homem e mulher, Ele os criou. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. O único lugar na Sagrada Escritura que imagem e semelhança estão juntos é aqui, em matéria de Deus criando, né? Então, essa imagem e semelhança,
O que quer dizer isso? Nós somos o reflexo daquilo que o próprio Deus é. Então, se a gente vai pegar como o homem é criado, nós vamos ver que também há uma vivência colocada nos animais. Mas imagem e semelhança do próprio Deus é só aqui para o ser humano, tá? Lembram da parábola, do questionamento lá, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Quando Jesus fala aquilo, o pensamento também. O que é uma moeda? Uma moeda é um metal cunhado que tem a imagem. Qual é a imagem que está na moeda? Essa é a pergunta que Jesus faz. Então, nós somos cunhados, quer dizer, marcados pela imagem de Deus. Então, isso é fundamental pensar para saber essa dupla dimensão do ser humano. Então, o ser humano tem essa dimensão externa e tem essa dimensão interna. Agora, o que é imagem? Não é a aparência humana. Não é a aparência humana que faz o ser humano imagem e semelhança de Deus. Para vocês, o que seria imagem? Qual a primeira palavra que deveria haver? O que nós somos mais parecidos com Deus? Não sei, a alma. Não sei. A liberdade. Então, a liberdade, e da liberdade vai surgir o quê? A gente tem liberdade, o que a gente faz? Quem é uma pessoa livre? A vontade? A vontade. Então, nós vamos ver, guardemos isso daí, porque lá na frente nós vamos ver como que se estrutura o ser humano. Então, esse é o centro da nossa vida. Esse é o centro da nossa vida. Nós somos seres de liberdade que tomam decisões para construir a própria vida e a vida dos outros. Tá? E a vida dos outros. Então, nós viemos, vida religiosa, nossa consagração a Deus, tudo isso. Se não é em liberdade, tudo que a gente faz não vale nada. Não vale nada. Até no próprio louvor de Deus, né? Se nós fazemos um ato para o louvor de Deus, tem que ser em plena liberdade. Se não for em plena liberdade, não é louvor de Deus. Concordam ou não? Por quê? Se eu estou fazendo por medo, se eu estou fazendo por vaidade, se eu estou fazendo para aparecer, acabou. Não tem... Pensem bem. Se eu estou fazendo para aparecer, não tem liberdade. Por que não tem liberdade? Porque eu estou fazendo pautado numa escravidão à própria imagem. Tá? Eu só faço um ato verdadeiramente livre quando é para a glória de Deus. Saiu disso, virou escravidão. Virou escravidão. Tá? O pecado, obviamente, destruiu isso, tá? E o que acontece? Portanto, Deus disse, do meio das trevas brilhe a luz. A gente tem que lembrar que a primeira criatura foi a luz. Então, em Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sobre Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja a luz. Então, a primeira palavra para criar foi para criar a luz, tá? E o que a luz faz? Qual é o processo da luz? Treva, gente, não é só escuridão. Treva é algo extremamente palpável que faz o ser humano perder aquilo que ele é, tá? Então, a luz revela aquilo que é a própria verdade, aquilo que nós somos, tá? Aquilo que nós somos, certo? Portanto, em busca dessa conversão, São Paulo aqui propõe uma recriação. Agora, Deus ilumina os cristãos para que contemplem a Cristo, imagem de Deus. Então, vamos pegar Salmo 36, 10. Pois, aí Ave Maria, não sei se vai estar no 35, tá? Pois a fonte da vida está em ti, e com a tua luz vemos a luz. Sem a luz de Deus, nós não discernimos absolutamente nada, tá?
Então, em Cristo é revelado aquilo que nós verdadeiramente somos, tá? Mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo, né? Então, essa glória de Deus é que nos ilumina. Então, o que a gente quer pegar daqui? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos iluminados por Cristo, que nos liberta daquilo que é o pecado lá adiante. Aqui cita uma outra passagem que é Atos 9:3, né? E em diante, né? Lembra São Paulo, quando ele olha a luz, o que acontece com ele? Ele fica cego. Quando é batizado, ele é iluminado novamente. Aí cai as escamas. Tá? Então, esse é o processo. E é isso que acontece conosco também. Por isso, pedi que a graça do batismo tome conta do nosso interior e possa verdadeiramente dar sentido para a nossa própria vida. Versículo 7. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, vasos de barro, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Primeiro, então, o que Paulo faz lembrar que o evangelho, que é exatamente o evangelho de domingo passado, né? Então, vamos pegar Mateus 13:44. Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e o torna a esconder. Na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo, tá? Por que não pensar nessa perspectiva em que esse tesouro, por isso no 52, por isso o escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário do seu tesouro, tira coisas novas e velhas. Então essa é a imagem. Por que a gente não pensar nesse campo, nesse tesouro, o barro que nós somos? E lá na frente, que a gente falar do castelo interior, Teresa vai falar, o castelo interior o que é? É nós, cada um de nós é um castelo interior. Então nós somos esse castelo. E quando falava aquela frase de Agostinho, procurei em tantos lugares e estava dentro de mim. Então esse terreno, você vende tudo para conseguir o quê? O tesouro. Não é o terreno o tesouro. O tesouro está enterrado, o tesouro está no meio da terra. O tesouro está no meio da terra que somos cada um de nós. Tá? Que somos cada um de nós. Vasos de barro, né? Então nós somos vasos de argila. A primeira coisa interessante aqui, que é skeusin no grego, que é skeu, tá? Skeu na língua grega é tanto vaso como instrumento. A gente não fala tantas vezes que a gente é instrumento de Deus, e não precisamos ir lá, mas em Atos 9 também, quando Ananias fala para Deus, escuta, mas esse homem perseguia, Deus respondeu o quê? Ele é o meu instrumento escolhido. Só que lá é instrumento, aqui é vaso. Mas a palavra em grego é exatamente a mesma, que é skeu. Tá? Então, o vaso, afinal de contas, o vaso é um instrumento, né? Então, nós somos instrumentos de Deus, feitos de barro. De onde vem isso? Vamos lá, Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, tá? A mesma argila,
Tá? Insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Tá? O Ruach, quer dizer, insuflou esse verdadeiro espírito. E a palavra aí é modelou. Aí nós temos que ir obrigatoriamente, apesar de ter sido a primeira leitura de ontem, Jeremias 18. Tá? Jeremias 18. É o oleiro. Então, Deus é o oleiro. Deus é o oleiro. Obviamente é de 1 ao 17, mas precisamos ler tudo, né? Palavra dirigida pelo Senhor a Jeremias. Levanta-te dessa casa do oleiro, lá farei ouvir as minhas palavras. Então repare, em hebraico dabar palavra, acontecimento e coisa. Qual que é a palavra? Dabar. Dabar. Então essa palavra de Deus, ela fala através de um homem, que é um oleiro. Porque o oleiro aqui foi uma palavra de Deus para Jeremias. Então a gente tem que se ater a isso, tá? Aí ele faz a argila na mão do oleiro, ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos. Ora, eu falo, uma nação encontra um reino para arrancar, para arrasar e destruir. Mas se essa nação contra a qual falei se converte, etc. Vamos lá. Versículo 13. Por isso, assim diz o Senhor: perguntai então às nações quem ouviu coisa semelhante. Coisas horríveis demais praticou a Virgem de Israel. O povo esqueceu-se de mim, ofereceu incenso ao nada. Então, o que acontece? Esse oleiro, ele faz o vaso, aquela coisa de uma tábua embaixo, outra em cima, faz e vai fazendo. Deu errado, ele refaz novamente. Tá? Qual é a mão de Deus? A mão é a palavra e o Espírito. Certo? Isso quem vai dizer é Santo Irineu. E essa palavra e esse Espírito é que vai nos moldando. Tá? Só que da mesma forma, Deus vai moldando pela sua palavra e pelo seu Espírito. Porém, isso é falado na nossa vida e na nossa história. Então, quando a gente vive em comunidade, cada acontecimento, cada situação, coronavírus, o irmão e a irmã da nossa vida, se torna na mão de Deus o oleiro, que é através disso que Deus vai nos moldando. Tá? Então é esse tipo de mão que Deus vai usando para nos moldar. Agora, pensa bem, sem perder o que nós estamos vendo aqui. Nós somos vaso de barro. E dentro desse vaso tem o tesouro, certo? O vaso, ele é moldado para quê? Pensa, imagina. Então nós temos um vaso, tem um tesouro dentro, certo? Se é oleiro, ou no caso Deus é oleiro, ele vai moldando esse vaso, certo? Ele vai moldando para quê? Para ficar melhor, para servir para algo. Para ser um instrumento. Não, pensa bem. Tá o vaso e aqui está o tesouro, certo? Sim. Então eu vou moldando esse vaso e o tesouro. Para ganhar uma forma. Que forma? Do tesouro. Do tesouro. Ah, tá. Então ele modela a forma do tesouro. É claro. Como que o ser humano é criado? Vocês lembram disso? O Deus, o Pai, pela palavra e pelo Espírito, como está em Gênesis 1, que acabamos de ler, Deus contempla o Filho e ele nos cria a sua imagem e semelhança, porque o Filho é a imagem do Pai.
Então o pai contempla o filho e nos cria. Só que com o pecado, esse vaso ele foi quebrado. E aí Jesus, ao se encarnar, ele dá a razão. Agora nós temos um modelo para moldar esse vaso, para que esse vaso se adeque perfeitamente a esse tesouro, e aí a gente apareça quem a gente realmente é. Certo? Tá? Porque a gente pode jogar esse tesouro fora. Na verdade, Tá? o vaso é moldado com o tesouro dentro, não é algo para ser colocado depois. Sim. No caso nosso, quando? Na alma. Tá? Então ali começou. Então nós, como carne, que é o nosso vaso, a gente passa uma vida inteira sofrendo, apanhando, se arrebentando, entrando em vida de comunidade, é gente provando a gente, é situações todas, para a gente cada vez mais se adequar àquilo que é o nosso tesouro. Que é o próprio Deus. É óbvio. Deu para entender? Se você vai num outro caminho, o que acontece no mundo de hoje? Você molda a vida pelo barro. Faz o trabalho oposto, né? Você faz o trabalho oposto. Você valoriza o vaso e não o tesouro que tem dentro. Entendi. Aí Por isso que quando vai colocar o tesouro, não cabe. combina ou desvaloriza o tesouro. Não estou nem aí pelo que tem dentro. Então, essa loucura toda de vaidade, de aparecer, de exposição, de tudo mais, que fica algo absurdo e doentio, é o quê? Você valoriza o vaso e não o tesouro que tem dentro. Agora, mas então eu vou valorizar só o tesouro e dane-se o vaso. Não. Deus quer e Ele quis que nós fôssemos barro. Você não pode tirar o barro e ficar só com o tesouro. Por quê? Porque da natureza nossa ser vaso com tesouro dentro. Você não pode jogar o vaso fora. Tá? Deus quis que nós fôssemos vaso. Não, essa é a natureza humana. Nós somos barro. E um dia nós vamos ressuscitar como barro também. Tá? Quando eu falo barro é a carne humana, viu, gente? Acho que ficou claro isso, né? Sim. Tá? Essa natureza humana, nessa fraqueza e fragilidade, que é isso daí, é esse vaso de barro, tá? Em Romanos 9, 23, vamos pegar lá. Está no meio. Vamos pegar lá no 21. O oleiro não pode formar na sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja para outro uso vil. Ora, se Deus, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, que somos nós no pecado, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza de sua glória, para com os vasos de misericórdia preparados para a sua glória, isto é, para conosco, que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Aqui eu não vou entrar no contexto de Romanos 9, que é a relação com o povo judeu, e de árvore, enxerto, não vamos entrar nisso, mas somos vaso de misericórdia. O que é vaso de misericórdia? Nós contemos aquilo que é o próprio Deus. E Deus caritas est, né? Então a gente não pode se esquecer disto. Porque se nós falamos que nossa essência é a liberdade, e nessa liberdade de decisões, obviamente, a gente é livre só para uma coisa, para fazer o bem. E fazer o bem é amar. Pronto. Tá? Então, uma coisa aí entra na outra.
14, versículo 4, voltando lá à nossa passagem lá, 2 Coríntios 4, versículo 14, porque aí a gente dá um pulo, tá? Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos colocará ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isso se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Tá? Então, São Paulo faz toda uma razoada que começa lá no começo do capítulo e termina aqui. Tudo isso é feito para a glória de Deus. Então, aqui nós podemos traduzir na nossa linguagem para o louvor de Deus. Tá? Depois de tudo isso foi introdução, viu, gente? Tudo isso aí é introdução. O centro é agora. Versículo 16. Por isso, então, concluindo, tirando a consequência, não nos deixamos abater, tá? Embora em nós o homem exterior, agora São Paulo vai dar outro nome, embora o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Então, o que é importante aqui? Exo rimon anthropos diafirete. Antropos, de antropologia. Então, todo mundo coloca homem. Aí deve estar homem também na Ave Maria, não tá? O homem interior. Homem interior. Só que aqui é ser humano. Então, é ser humano. Então, é homem e mulher. Enquanto esse ser humano exterior, de fora, tá? Ele vai se destruindo. E isso é inevitável, já. Então vamos pensar assim, há um país nesse mundo que sobrou um que dura 1000 anos? Não. Você pode fazer cirurgia plástica, então tem até hoje a criogenia, de colocar no nitrogênio líquido, quem sabe um dia. Não adianta. A natureza humana, ela passa pelo um processo. E não é só a morte que um dia vão morrer, pumf, naquele dia. No momento que nós somos concebidos, e não falo nem nascidos, concebidos, nós já começamos a morrer. Nossa, eu estava feliz só com o nascimento. Sabe? Nós já começamos a morrer. Por quê? Porque vai crescendo, vai se desenvolvendo. Mas é um processo que cada célula está caminhando para a sua morte. Então tem o processo de renovação celular, aquela coisa toda. Então, primeiro ponto aqui, há uma dimensão exo e há uma dimensão exo, que é interior. Então, enquanto o homem interior, anakinote, ele vai, keno no grego, é se renovar. Ele renova a cada momento. Esse ana de repetição. Tá? Então, esse é o processo. Primeiro, o que nós devemos aceitar aqui? Há um processo, nós somos exterior e interior. Esse exterior é o vaso. Esse interior é o nosso tesouro. Certo? É o nosso tesouro. Tá? Então, esse ser humano interior. Então, vamos lá, Romanos 7:22. Abram aí, Romanos 7:22. Por quê? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, esse homem interior, ele começa, esse ser humano interior, ele se identifica com a lei. O que é a lei, afinal de contas? A lei é a palavra de Deus consignada por escrito. Tá? Então, esse homem interior, ele tem sede daquilo que é a palavra de Deus. Só que
daquilo que é a lei de Deus. Só que os processos aí, às vezes, não, né? Por causa da nossa tendência a pecado, aquela coisa toda, tá? Então, essa é a característica do homem interior. Ele busca isto, tá? São Paulo, e agora uma outra relação que a gente pode fazer. Efésios 3,16. Efésios 3,16. São Paulo fala do homem interior, mas também no sentido do homem novo. Lembra do homem novo? Tá? Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, aqui em Efésios, quando São Paulo vai falar desse homem interior, esse anthropos, ele vai falar nesse sentido. Segundo a riqueza de sua glória, vos concede que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito, que é o Espírito Santo, agindo no homem interior. Tá? Agindo nesse homem interior. Então, esse homem interior, ele é chamado a crescer sempre. Enquanto o ser humano exterior, consequentemente, vai envelhecendo, e a palavra de São Paulo é forte, ele vai sendo destruído, esse homem interior, pela ação do Espírito, ligando aí Efésios, ele é chamado a crescer dia a dia. Ele é chamado a crescer dia a dia. Ficou claro isso? Isso é para provar o quê? Homem interior não é sentimento, viu, gente? Claro que tem sentimento também. Mas você não pode reduzir o ser humano interior a sentimento. Então, padre, isso que é interessante, a gente saber que o nosso interior tem muitas dimensões, né? Todas essas dimensões compõem o homem interior, mas não é o homem interior, é isso? Não, é como eu tenho braço, mas eu não sou o braço. Eu tenho perna, mas não sou a perna. Eu tenho coração, mas não sou o coração. Eu sou o todo. É a mesma coisa no homem interior. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas é isso daí. Então o homem interior tem memória, o homem interior tem razão, o homem interior tem a liberdade. Tudo isso faz o homem interior. E quem age? O Espírito. Em Romanos 8, São Paulo vai falar: o Espírito unido ao nosso Espírito. Quer dizer, o Espírito unido a uma abertura que temos para Deus. E aí ele vai fazendo cada um de nós crescer. Ficou claro isso, gente? Tá? Por quê? Porque às vezes, agora eu vou ter um momento de interioridade. Eu não quero olhar para a cara de ninguém, eu quero ficar sozinho, entrar em depressão e trancar no meu quarto. Esse é o meu momento. Isso não é um momento interior, isso é um momento de fuga do relacionamento humano. Mas a pergunta é, está fazendo você crescer como ser humano? Como um homem interior? Está fazendo crescer no tesouro? Tá? Teve a guerra do Vietnã, foi uma guerra horrorosa, né? Durou anos, né? E nesse processo todo, voltaram certos soldados de lá que foram para a floresta. Tem gente vivendo até hoje em floresta dos Estados Unidos. Eles não podem ver mais ser humano na frente. Você não pode comparar isso a um anacoreta, a um contemplativo. Isso daí é problema mental, gente. Então, como que a gente sabe a diferença? A gente sabe quando a gente vê um Santo Antão, por exemplo, que ia para o deserto, o povo ia atrás, ia para o deserto, até que ele foi de um fundo mesmo, ficou 18 anos fora, porque ele não queria ver ninguém não, porque ele queria entrar em comunhão com Deus. E quando em Alexandria, estava tendo problema com Ario, Atanásio sofrendo aquela coisa toda, imagina a cena, Santo Antão entrando dentro de Alexandria para professar: Jesus Cristo é Deus e homem. Tá? Então, eles trabalham o homem interior. Essa é a diferença. Mas às vezes a gente olha, não, isso daí é santidade. E não é. E a gente olha, não, isso aí não. E é. Deu para entender? Então, na medida que todas essas chamadas faculdades, elas estão imersas no Espírito. Aí você está fazendo crescer o homem interior. Tá?
Deu para entender? Tá? Romanos 8, 18, 19. Então, uma oposição entre o crescimento espiritual e o definhar do físico, né? Então, a realidade interior. Lê alguém para mim? Romanos 8, 18, 19. Tá? Os que... Isso. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação? Deus vai trabalhando a sua vida toda no espírito e você vai crescendo. Chega lá na sua morte e depois aqui no juízo, isso vai explodir em vida eterna. Então, aquilo que você trabalhou tudo aqui é uma semente, conforme 1 Coríntios 15, que lá vai brotar uma árvore enorme. Tá? Quando a gente fala santidade, né? No final das contas é isso, né? É a nossa união plena com Deus. Jesus fala sobre isso, vamos pegar Mateus 15, 19. Então, padre, só para concluir, essa manifestação dos filhos de Deus, então, não vai se dar no fim do mundo? Não, lá é a manifestação plena. Tá, então, na glória. Por isso que fala, a natureza geme e chora esperando a revelação dos filhos de Deus. Quando eles verdadeiramente se revelarem, aí, novo céu e nova terra, conforme Apocalipse. Tá? Então, Mateus 15, 19. Tem aquela questão do fora e do dentro, da mesma coisa. Tá? Com efeito. Mateus 15, 19? Isto. Não entendeis, aí no 16, que tudo que entra pela boca vai para o ventre e depois vai para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. 19. Com efeito, é do coração. O coração é a dimensão interior da sua decisão, que procede as más intenções, os assassinos, os adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Então não é o externo que vai resolver, é a tua decisão interior. Tá? A tua decisão interior. Tá? A mesma coisa em Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então aqui Jesus está comparando com a nossa. Em Lucas 11, 39, vou lendo aqui, vocês anotam, depois vocês vêem, tá? Lucas 11, 39, 40. O Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Tá? Então, é o processo que muitas vezes nós podemos cair em vida religiosa, se preocupar tanto com a aparência, que a gente esquece por que a gente está aqui. Tá? Então, esse que é o negócio. Tá? Então, esse processo do fulano, então vamos falar de seminarista, que aí fica mais fácil. O fulaninho, eu quero ser padre para usar casula. Faz parte, mas não é o essencial, né? Tá? Uma comparação aí, vocês são mulheres. A mulher que sonha com o vestido de casamento, mas casamento é só vestido de noiva? Não. O vestido de noiva é a manifestação daquilo que tem dentro. Agora, se eu absolutizo fora, eu corro o risco de perder tudo. Tá? Ficou claro já? Esse processo fora e dentro, então não é invenção nossa. E vem da Sagrada Escritura isso. Tá? Versículo 17 lá da passagem. Pois nossas tribulações momentâneas são as leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhemos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
O que é vaso e tesouro? O que você vê? Vejo o vaso. O vaso, transitório. O que não se vê? O tesouro. E esse é a alma unida a Deus que é eterna. Tá? Mas João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Expliquem isso para mim. João 7,38. O que vocês entendem disso? Jesus promete o Espírito, ele ainda não deu o Espírito, porque ainda não subiu ao céu, não foi glorificado, e aí ele chega lá no meio da festa e fala, do interior de que é aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva, porque ele recebe o Espírito, tá? Obviamente eu estou lendo essa passagem por simplesmente esse interior aqui, né? E aí? Explica essa passagem para mim? É essa manifestação dos filhos de Deus, que é de interno. Sim, mas aqui Jesus está falando agora, não está falando no futuro, não. O que é rios de água viva? Rios de água viva. Vamos, gente, vocês vão pregar sobre isso. Prega agora. Olha. Seria o Espírito que age no interior do ser humano. Ele age no interior do ser humano, então deste interior vai sair rios de água viva. Que interior é esse? É o coração. A mesma coisa do assassinato lá, se é do coração que vem o assassinato, também as obras boas vêm do coração. Então, o que vem do... Quando você vai fazer uma obra boa, a primeira coisa que você faz é decidir pela obra boa. Então, rios de água viva. O rio de água viva é a própria ação do Espírito. Então, essa obra que foi... O seu coração está totalmente imerso no Espírito Santo. Cada obra boa, mesmo se for um copo de água, ela é manifestação da graça de Deus, do Espírito Santo. Mas essa é uma condição da fé. Da fé, que é interior. Não tem fé exterior, né, gente? A fé, esperança e caridade, ela é... Ô padre, então, a todo momento eu estou decidindo, a todo momento, pelo bem ou pelo mal. Sim. Homem, Deuteronômio 30, é na tua frente, tá? A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Mas a todo momento você pode escolher das duas mãos, o bem ou o mal, a vida ou a morte. Então não tem, né, um estado neutro. Não existe, tá? Você pode ter escolhido o mal por não saber, então aí é diminuída a tua culpa, mas não vai falar que aquilo é um bem, entendeu? Entendi. Tá? Então aqui eu posso também dizer que os rios de água viva, porque se o senhor fala que decidir por uma obra boa é uma virtude também, Sim. pode ser. É uma virtude. O rio de água viva é a virtude. É a virtude. Por isso que eu falei de fé, esperança e caridade. Por isso pegar aqui do organismo espiritual, tá? Entendi. O que nós somos, gente? Aqui eu fiz um esqueminha, tá? Ó, esse é o ser humano, tá? Exteriormente, nós somos o quê? Afeto. Quando a gente fala afeto é tudo aquilo que nos toca. Não é só abraçar, beijar, etc. Afeto é tudo aquilo que nos toca. Tudo, absolutamente tudo aquilo que nos toca. Certo? Toca. Então, relacionamento. Tudo aquilo que nos toca. E nesse sentido, de relacionamento. O olhar não arranca pedaço, como se diz, né? Porém, olhar é toque. Sim, é sentido. Tá? Lembra lá da parábola do bom samaritano de Lucas 10. Ele viu e passou ao largo. O outro viu e sentiu compaixão. Esse viu é toque. Então, o que é toque? Toque é os 5 sentidos. Sim. É o nosso vaso exterior, tudo aquilo que nos toca. Absolutamente tudo. Então, dentro desse afeto está os 5 sentidos. Sim. É isso. Sim. Porque, vamos tecnicamente falando, gente. O que é o olho? O olho, isso daí a gente... É uma pele que se desenvolveu para ver. Sim. E
é uma imagem, né? Ela precisa tocar e refletir. Exato. Não deixa de ter toque, né? Então, não deixa. Se está no escuro, não, a coisa está lá, mas ele não vê, Uhum. porque não tem luz. O ouvido é um desenvolver para captar som, certo? O paladar se desenvolveu junto com o olfato para o cheiro. Tudo isso aqui nos toca, correto? Tá? Numa dimensão mais profunda, isso vai acumulando dentro de nós, certo? E aí vem a imaginação e tudo aquilo que vai trabalhar isso. Só que essa imaginação, que é o hoje, ela brota de um ontem, que é a memória. Já assistiram Ratatouille? Sim. O ratinho lá? A cena final lá do desenho, que tem aquele crítico de gastronomia que quer destruir o restaurante. E o ratinho lá, ele faz o quê? Ele faz um ratatouille, que é uma coisa lá com legume, etc. Sim. Quando o crítico põe na boca, imediatamente, chuf, ele lembra da mãe dele. Sim. Que é a memória. O toque daquele alimento, e ele é crítico de gastronomia, que a mãe dele fez, ali trouxe uma memória afetiva. Sim. O atual é o afeto e a imaginação, que brota da memória. Tudo isso é gerido. Gerido pelo quê? Pela razão e pela vontade. Principalmente a razão. Tá, então a imaginação, podemos dizer que é o armazenamento de tudo aquilo que Que eu passei. que foi Ué, sensível. a gente quando por interior a gente não fala, fulano foi lá desprezado, jogado. Isso marca a pessoa? É lá no ventre materno, marca, porque foi tocado. Tá. Isso é Sabe? a imaginação, a memória. E a memória? Qual a definição que o senhor deu aí da memória? Oi? A memória. A memória é acúmulo de tudo isso que eu passei na vida. Tá, então a memória que é esse armazenamento. Armazenamento. E a imaginação é o quê? A imaginação é o hoje, que eu trabalho tudo isso, eu penso tudo isso. Na verdade, Certo? É o hoje. Pensa assim, memória é o passado. Tá? A imaginação hoje. A imaginação é o hoje, que sempre vai trabalhar, tanto no passado como hoje, aquilo que nós somos afetados. Olha a palavra que interessante. Tudo que te afetou. Tudo que te afetou. Por isso que a gente fala afetividade não é somente, gente, aquilo. Aqui depois a gente podia falar em sentimento, que é o cúmulo, e aí não vamos entrar, complicar muita coisa, senão não dá. Tá? Mas, passado, a memória. Presente, a imaginação. Tocado lá, tocado aqui. Certo? E eu assistiram já divertidamente o desenho? Aquilo lá. Então, a razão é aquilo. A razão é aquilo. a razão é aquele. O senhor diz a. Os 4 lá. Ah, tá. Certo? O final do filme é muito interessante. Por quê? Não existe memória só de alegria e tristeza. Quando ela sente saudade, é tristeza e alegria junto. Tá? E o futuro? A vontade. O futuro é a vontade. Só que é isso daqui, gente, é tudo afetado, tocado, transformado pela ação do Espírito Santo. Tá? Porque eu vou beber água. Se eu penso eu vou beber água, nunca a vontade é imediata. Só Deus a vontade é imediata ao fato. Nós sempre, mesmo se é um segundo, existe um pensar, uma vontade para depois fazer. Mesmo se é fração de segundo. Mas vontade é sempre futuro. E você tem vontade sempre baseada em quê? Na memória, na imaginação e naquilo que você foi tocado, sentimento acumulado e por aí vai. Então eu posso dizer Tá? que a razão, ainda voltando na razão, ela é o que controla tudo que todos os afetos recebidos? Ela é determinada e afetada por isso. Tem um livro que Antônio Damasio, que é um neurocientista, ele fala o erro de Descartes, é o nome do livro. Descartes, só razão. Né? Não existe decisão só com razão. Você decide com esse processo todo.
Esse é o organismo espiritual. Esse é o organismo espiritual. O que é organismo físico, gente? Nós somos um tubo digestivo, que somos alimentados, recebemos energia do alimento, respiramos através do processo da respiração, do pulmão, etc., para exercer esse físico. Esse é o nosso organismo físico. Agora, dentro desse físico todo, está esse organismo espiritual, que aí somos afetados pelo próprio Espírito Santo. Padre, Ele conduz tudo isso. Nós não decidimos somente com a razão, mas a razão que dá a última cartada, dá a resposta. Ou quem dá a resposta é a vontade. É junto. Não separe. Mas como que não separe? Claro, vocação. Vocês agiram para vir para cá só com a cabeça? Não. É os dois juntos. Então a razão É e a os vontade dois juntos. decidem. Oi? A razão e a vontade decidem. A razão imersa. É ela que decide que é a vontade, mas imersa na imaginação, todos os sonhos vocacionais que a gente teve. Tá? No toque. Ah, eu vi tal coisa. A fulana viu isso. E assim vai. Não tem como. Quem absolutiza só sentimento, só o afeto que é externo, está perdido na vida. Quem absolutiza só razão é frio, é desumano. Sim. Então eu posso Vamos dizer- lá, Papa Bento XVI, Deus Caritas Est. Amor ágape e amor eros. O amor ágape tem que ter por base o amor eros. Então eu posso dizer que o processo de decisão é a razão e a vontade imersa na imaginação e nos afetos e Sim, na quando memória. tudo isso conduzido pelo Espírito, organizado, plenamente trabalhado, aí sim. E tá. dirigido para a vida eterna. Se você pega todo esse processo e vou dirigir porque eu quero ficar rico, Aham. você virou vaso de barro. Ah, tá. E tem gente que é assim. Sim. Tem gente que é, minha vida é guiada pelo dinheiro, eu só penso em dinheiro, tá? Meu sonho é ter dinheiro, eu aprendi assim na vida e eu só quero aqui. Então, a minha razão e o meu sentir está dirigido somente para a riqueza. É onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Exato. Exato. Deu para entender, gente? Tá? Agora, é nesse processo que fé, esperança e caridade vai agir, tá? Na vida teologal. É desse modo, então, a vida teologal, essa vida interior vai ser vivida em atos humanos, através de virtudes. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não conseguimos fazer. O que tem que trabalhar? Tem que trabalhar tudo isso daí para ver por que eu não consigo fazer tal coisa. Então, a estrutura que a gente vive é para possibilitar esse autoconhecimento para a prática da virtude, como nós já falamos em outra oportunidade. Tá? Porque quando você pratica algo, tudo está aí. Está o afeto, está o sentimento, está a memória, certo? Está a razão e está a vontade. Está a imaginação também. Então, qual é a missão da nossa vida nessa vida interior? Canalizar toda essa vida interior para fazer o bem. Na graça de Deus, óbvio. Sem mim, João 15, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Ficou claro, gente? Então, a relação entre o tesouro e o vaso de barro é: nós vamos construir isto. Santa Teresa, ela vai pegar isso e trazer para o castelo interior. Tá? A primeira morada do castelo, ela vai falar que é o externo. Então, ela vai falar dos bichos em torno do castelo, aquela coisa toda. O que é isso daí? É o vaso de barro. O vaso de barro. E quando vai entrando dentro das 7 camadas, as 3 primeiras camadas é autoconhecimento. Então, eu preciso conhecer o quê? O que eu preciso conhecer? Essa estrutura
Esse organismo espiritual. Sim, sim. Eu preciso, a vontade inclina-se a amar aquele que tem visto, tá? E ela vai falar também no castelo interior, é preferível um dia de autoconhecimento no sofrimento do que muitos dias de oração, né? Pensa bem, eu preciso cada vez mais conhecer esse organismo para quê? Para me abrir a Deus. Para me abrir a Deus. Porque, aí, usando uma coisa bem radical para a gente poder entender, por que pedofilia é algo extremamente criminoso e mau? Porque você vai pegar uma criança e você vai, pelo toque, porque afinal de contas até a relação sexual é toque, você vai mexer em algo que ela não sabe, ela não entende, não tem estrutura de liberdade para entender, e aquilo vai bagunçar totalmente o interior dessa criança, e lá na frente, quando ela entender, vai criar um conflito interior absurdo dentro dela. Deu para entender? E isso é o quê? O toque vai acumular em sentimento, vai se transformar em memória, porque você pega uma criança de 3 anos, a criança nem lembra, mas ela é marcada por aquilo. Porque mexeu em certas áreas que marcou o cérebro, marcou a mente, melhor dizendo, né? O cérebro também, tá? Marcou a mente. E aquilo, a memória afetiva, está lá marcada. E aí precisa trabalhar isso depois para tentar curar isto. Deu para entender? Eu sempre conto essa história. Segunda Guerra Mundial, teve um lugar lá em que as crianças não recebiam afeto. Todas morreram. Elas recebiam comida, elas recebiam tudo, menos afeto. Todas morreram. E em outro lugar tinha uma chamada tia Ana. Essa tia Ana pegava. Ela fez essas outras crianças sobreviverem. Porque faz parte do crescimento. Então, por quê? Porque vai construindo o ser humano com isso. Isso lá na infância. Vai lá na infância. Então, eu tenho uma estrutura interior deficitária. O que eu preciso fazer? Preciso trabalhar isso, tá? E é isso daí que pelo autoconhecimento. Mas eu vou parar no autoconhecimento? Não. Aí vem as outras moradas. Tudo isso é para quê? Qual é a finalidade da nossa vida e qual o conceito de santidade? A nossa união plena com Deus, que os místicos, e Teresa não foge, vai chamar de matrimônio espiritual. A 7ª morada qual é? É quando eu me uno plenamente ao meu Deus. E eu me uno com o quê? Com aquilo que eu sou. Com essa estrutura de liberdade que está dentro de mim. Ficou claro, já? Tá? Por isso que é fundamental. A gente pode trabalhar autoconhecimento e ficar só no autoconhecimento. Isso não é bom, isso cria orgulho. Tá? Que muitas vezes essas coisas de autoajuda caem, que é um horror. Então, eu me autoconheço para quê? Para conhecer a imagem e semelhança de Deus que eu sou. Lembra que no esquema, por que a gente coloca no centro a razão e a vontade? Porque aqui está a liberdade. Aqui está aquilo que eu sou mais parecido com Deus. Tá? Então, eu vou trabalhando isso para chegar realmente a unir a minha vontade e a vontade de Deus. Mas não é fácil, tanto que a gente pede no Pai Nosso todo dia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus vai ser feita, mas eu preciso fazê-la e realizá-la. Porque eu, como ser de liberdade, tenho a capacidade de rejeitar a vontade de Deus. O burro não. Tá? A flor não. Mas eu sim. Então eu tenho que trabalhar esse organismo espiritual para deixar o Espírito Santo agir e me unir plenamente a Deus. Mas não é unir só a razão à vontade, é unir tudo. Por isso a gente precisa ser tocado
por Deus no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de amar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de imaginar. Tá? Santa Teresa fala, deixa a louca da casa gritar. Porque tem hora que descontrola a imaginação. E aí eu vou pegando minha vontade e vou governando tudo isso. Ficou claro, gente? Ficou. Alguma dúvida? Padre, a consciência, então, ela é uma faculdade dentro da razão e da vontade. É a casinha deles, né? É a casinha, né? Ou for, como dizia o catecismo, o sacrário mais íntimo, onde eu e Deus estamos. Né? Essa razão aqui que o senhor trouxe, né, que ela imersa os outros órgãos, fatores, enfim, Sim. faculdades, né? Essa razão é a inteligência? É onde que eu decido. É melhor falar razão do que inteligência, né? É onde eu decido. É onde eu decido. É essa consciência em que é lá que eu tomo a última decisão. E ali é só eu e Deus. Então, só falando isso para mim, então eu posso pensar que tem diferença entre razão e inteligência. É. Tá? Mas ligado mais ao conhecimento, essa coisa toda. Porque até o conhecer. Porque imagine uma flecha, gente, fazendo tudo isso aqui. Como que eu conheço? Eu conheço a partir do afeto. Vai acumulando na imaginação e vai chegando na memória. É assim que eu conheço. E isso, em cima desse conhecimento, que eu vou decidindo. Quando eu falo vontade e razão, afinal de contas é para quê? Eu decidi. Quando Jesus fala lá em Mateus 18, é do coração do homem que brota o assassinato, todo mundo sabe que quando você vai julgar um assassino, o peso da pena é maior ou menor de acordo com o quê? Com a motivação, a intensidade. Com a intenção da pessoa. Então, agora, intenção, mas essa intenção, como que se trabalha no julgamento? Vocês já viram filmes A pessoa sabe ou não que... Se houve o quê? Não, predisposição? Não. Eu esqueci a palavra. Oi? Não, aquela coisa de eu preparar. A pessoa ficou lá. Premeditação. Aquela coisa, eu preparei, eu comprei a arma, eu comprei isso, eu comprei aquilo. É muito mais a pena pesada do que uma pessoa que na loucura da emoção, ela foi e matou. Por que é mais pesado? É isso aqui. Porque lá no fundo a decisão já estava feita. Tá? E o contrário é a mesma coisa. Para fazer o bem. Tá? Eu vou construindo isso. Ficou claro? Isso é vida interior. Isso é vida interior. Por isso que a vida religiosa abarca o todo, né? Então, a nossa vida é comer junto, viver junto, rezar junto. Toda a estrutura é feita para a gente ser modelado nesse processo. E aí, modelados, a gente vai poder ajudar os outros a se aproximar de Deus. Por isso que São Francisco de Sales vai falar, cada ser humano é uma diocese. Porque a complexidade disso. Então, vocês já aconselharam pessoas. Você começa a ouvir a vida da pessoa. Eu vou ver o quê? Isso aqui. É isso que você está ouvindo. O afeto que foi tocado. O que foi tocado, o que aconteceu. Minha mãe me odiou, meu pai fez isso, minha mãe, meu pai... E aí vai construindo, hoje eu tomo decisão. É isso aí. Padre, ok. Mas nem sempre, igual eu estou falando da questão do atendimento, a pessoa, ela consegue ver que
e não conseguindo ver, por isso que ela não traz para o atendimento. Porque ela não consegue perceber que alguns entraves da sua vida está ligado àquela imaginação. Sim, mas também não é só conhecimento. Por isso o Espírito Santo. Jamais você vai saber tudo. Se a gente não sabe nem da gente mesmo, vai saber dos outros. Mas a gente tem que saber que a graça pressupõe a natureza. Então você vai trabalhar aquela natureza, que é isso aqui, para que o Espírito Santo ache. O que a gente coloca na Constituição? Nós, pelo louvor de Deus, esse processo do ser humano unido a Deus, referenciado a Deus, eu vou predispor a pessoa a se abrir a isso. Essa é a nossa missão. Predispor a pessoa a quê? Ao encontro com Deus. Eu vou encontrar Deus com o quê? Eu vou encontrar Deus com meus afetos, eu vou encontrar Deus com a minha imaginação, eu vou encontrar Deus com a minha razão e com a minha vontade. Eu não vou encontrar Deus só com uma parte, eu vou encontrar Deus com tudo. Então nós preparamos o terreno para que o Espírito Santo age. Ficou claro? Respondi? Respondeu. É o Espírito Santo antes, durante e depois. Não, sim. Mas não pode ver como mágica. Porque aí vem umas certas linhas evangélicas que vê a graça agindo como se fosse mágica. Então eu desconsidero tudo isso e Deus vai fazer a obra e pronto. É assim? Não é, gente. É muitas vezes Sabe? o que acontece em casa de recuperação, né? Sim. Quando os evangélicos vão, que agem achando isso, né? Sim. Que é como mágica. E Não não é. se trabalha Humano. todo o contexto. Né? Então, é trabalhar o famoso trabalhar o humano. Trabalhar o humano é trabalhar isso aí. Tá? É assim que a gente, entre aspas, funciona. Uhum. Padre, e aí o senhor falando de Santa Teresa, né? Diante disso, como esse ser humano, esse organismo espiritual, ele reza? Porque, assim, pelo que eu li no livro da vida, né? Parece ser algo muito simples, aquilo que ela traz da oração. E às vezes a gente imagina, assim... Quando você conceitua êxtase, que é o estar fora, as faculdades, ela vai falar isso, as faculdades param. Por que as faculdades param? Porque isso foi tão trabalhado que a hora que o encontro é feito totalmente na razão e na vontade no interior, tudo para. Tudo para. A mesma coisa, vamos para o outro lado, possessão diabólica. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que razão e vontade não se mexe. O demônio não tem o poder de tocar no pensar. Ele pode mexer com todos o resto, mas lá no fundo ele não mexe, porque Deus não permite. Tá? Então, tanto o bem quanto o mal é assim que age. Com Jó não foi assim, né? Sim, sim. E o que o demônio queria? Chegar. Aquilo que a mulher fala, amaldiçoa a Deus e morre. É isso que o demônio queria que ele falasse, e ele não fala. Deu para entender? Tá? Então, Teresa vai falar o quê? Você quer entrar em vida contemplativa? Decida por isso. Deus, olhando a sua determinada determinação, Ele vai te dar a graça que você é para receber. Porque não é todo mundo é chamado a essa contemplação profunda. Mas todos somos chamados a nos unir com Deus. Então, com determinada determinação. A determinada determinação vem da onde? Vem da razão, lá do fundo. Mas até o princípio, o despontar do desejo é ação já de Já, sim. Né? Mas então, é nesse centro que é o encontro maior que tem no Catecismo da Igreja Católica, entre graça e liberdade. É o maior mistério que a gente tem na nossa vida. O encontro entre graça e liberdade. E é por isso que a gente vai ser julgado. Tá? Porque eu estive com fome e me desse comer. Eu estive com fome e não me desse comer. Quando foi, Senhor?
Quando não fizeste. Agora, quando não fizesse isso, você decidiu não fazer. Ou decidiu fazer. Então, nós vamos ser julgados por isso. É Romanos 14, né? Cuidar para não ser condenado pela decisão que você toma, né? Tá? Por isso que precisa trabalhar esse ser humano interior. Isso depende da nossa salvação. Depende da nossa salvação. Não existiu santo que não fez esse processo. Todos fizeram. E é até bonito fazer, como que Deus pega da fragilidade, certo? Para trabalhar isso. Então, porque a gente não vai ser santa, não vamos santificar só pelos afetos, no sentido daquilo que me toca e que eu toco no outro. Não. Por exemplo, não vou ser santificar somente pela caridade que eu faço. Não, é pelo interior. Lembrar que dar esmola é caridade, só que em Mateus 6, se você fez para aparecer, a tua razão lá no fundo, exteriormente, é lindo. O toque ali é bonito, mas interiormente está podre. Então, você vai ser julgado pelo quê? Pelo todo, de dentro para fora. Então, é pelo fim, pela intenção e pela circunstância. É o todo que vai me julgar. Só que eu tenho que procurar fazer o bem. Então, eu tenho que transformar tudo para realmente fazer o bem. Padre, essa transformação, eu posso dizer que é essa formação da minha consciência moral? Sim, pela ação do Espírito. Tá? Então, hoje, Santo Inácio de Loyola, o Papa já colocou no Twitter dele. Quer dizer, peçamos como Santo Inácio a humildade, porque é assim que a gente vai chegar até Deus. E a humildade faz com que a gente creia na graça e não em nós mesmos. Tá? Então, a primazia é da graça de Deus. Porque autoconhecimento, gente, é graça também. Se não olhar dessa forma, nós estamos perdidos. Tudo é graça. Sim, mas tem que entender essa frase, né? Se não entende... Dentro desse contexto que estamos colocando, isso, então, toda a santidade. Tem que entrar e entender como é esse processo da união com Deus. Que aí tudo é graça mesmo. É a leitura, a segunda leitura de domingo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em grego é sinergein. Sinergein é sim, que é convergir toda a obra, toda a força, toda a energia, convergir para um ponto só. Então, a gente lê que tudo coopera, tudo converge para o bem do cristão. É uma pessoa que trabalhou isso aqui, né? Trabalhou isso aqui. Então, precisa ser trabalhado esse ser humano interior. Ok. Amém? Amém. Então, vamos em pé. Vamos agradecer a Deus. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.